Boa noite, igreja. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria te convidar para nós darmos início a esse culto, que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Eu leio 1 Crônicas, capítulo 16, dessa vez na versão revista e atualizada. Vamos ler o verso de 8 a 11, que também se torna um salmo lá na frente, o 105, salmo de Davi. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. 1 Crônicas 16, de 8 a 11. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Deus abençoe a leitura da sua palavra, que nós possamos fazer exatamente isso, buscar a Deus, invocar o seu nome e louvar a Ele nesta noite. Convido você para orar comigo nessa hora. Senhor nosso Deus, nós invocamos a tua presença no nosso meio, ó Pai. Nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para glorificar o seu nome, te bendizer, ó Pai. Que o Senhor seja conosco, o Senhor seja presente, como diz a tua palavra, onde 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria ali. E cremos que o Senhor está aqui entre nós. O Senhor está no meio de nós e por isso nós estamos alegres, por isso nós te louvamos, cantamos, oramos, o adoramos e rogamos a sua edificação sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Convido a todos que se coloquem de pé, nós vamos cantar o hino de número 19. Sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos prostrados perante o brilho da suprema luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Podeis se assentar? Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 51. Leia os Salmos.
Mais um salmo de Davi. Salmos de número 51. Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Salmo 51. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. De maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repultes da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui, verso 2, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe a leitura da sua palavra. Um salmo escrito por Davi quando se deu conta de que estava o seu pecado sem a confissão, sem ele se entregar ao Senhor, estava rompendo o seu relacionamento com Deus, estava esmagando os seus ossos, conforme o próprio texto diz. Mas quando ele percebe que isso estava distanciando ele do relacionamento com Deus, ele faz essa oração. Essa é a oração que eu convido você a fazer comigo também nessa hora. Uma oração de reconhecimento, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos dependentes. Paulo diz, todos carecem da graça de Deus, não há um sequer, e nós entre eles. Que nós possamos nos apegar ao amor de Deus, ao amor de Cristo naquela cruz, para que possamos restituir, conforme diz o salmista, a alegria da salvação. Nesse momento você terá uns minutos de oração. Você e Deus, você no seu silêncio, peça perdão, confesse a Ele os seus pecados. E depois disso, agradeça, porque Ele já nos perdoou. Dentro de alguns instantes eu vou convidar para quebrar esse silêncio, nosso seminarista Horácio, que faça a Deus uma oração de confissão. Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu altar, nós colocamos os nossos corações na Tua presença, entregando-os, Deus, e pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por aquilo que nós temos cometido
em desacordo à tua palavra, em desacordo aos teus mandamentos, Pai. E nós, individualmente aqui nessa casa, pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros. E te agradecendo, Pai, porque o Senhor é o Deus que perdoa os nossos pecados, o Senhor é o Deus que apaga, Jesus, as nossas transgressões e joga no mar, no profundo do esquecimento. Recebe a nossa adoração nesta noite, Jesus, como louvor, como adoração a Ti. E recebe também, Jesus, os nossos louvores, os nossos cânticos, e que nós possamos, Senhor, ser transformados por Ti e pela Tua palavra, Pai. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, e nós Te agradecemos desde já, porque o Senhor conhece os nossos corações, o profundo dos nossos corações, e tem recebido as nossas orações, esse pedido de perdão e de contrição, Pai, em nome de Jesus. Manifesta a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua graça na Tua igreja e nas nossas vidas, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que derramou o Teu sangue a nosso favor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Te convido a ficar de pé, vamos cantar o hino de número 71. Sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos Teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar. Se firme em Teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar nesse espírito de louvor a Deus. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o povo, o rebanho do seu pastoreio. Vamos cantar essa canção, celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a tua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor.
continuar louvando o nosso Deus, mais 2 canções. E você que quiser louvar a Deus também com seus dízimos e as suas ofertas, conforme diz lá Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, se eu não abrir as comportas do céu. É o que diz a palavra de Deus, Malaquias 3:10. E você vai poder fazer isso, está no mesmo lugar ali, no lado direito, no meu lado direito, o seu lado esquerdo, né? Você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo lá no fundo, tá bom? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, teremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
nós queremos o Teu nome engrandecer, nós queremos fazer dessas canções a nossa oração e pedir, ó Pai, nesse momento que o Senhor aceite o nosso louvor, com a nossa simplicidade, com a sinceridade dos nossos corações, que o Senhor receba como um aroma suave diante da Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Convido a todos para se assentar. Abra comigo a sua Bíblia nos Salmos. Hoje é praticamente Salmos, né? Abra lá no Salmo 131. Salmo de número 131. Quero falar com você no texto que está em Salmos, capítulo de número 131. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e assossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós rogamos a Tua presença, nós estamos diante de Ti nessa hora, cremos e pedimos que o Senhor nos dê entendimento, ó Pai, da Tua palavra, que o Senhor derrame o Seu Espírito, abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos aplicar a Sua palavra em nossos corações. Entender e aplicar. Em nome de Jesus. Amém. Nunca julgue o livro pela capa. Uma frase que eu ouvi há muito tempo. Aliás, eu sempre ouvi frase nesse sentido. Nunca julgue um livro pela capa. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e encontrei um livro lá que se chama Não Me Julgue Pela Capa. É um título interessante. O autor é Mateus Rocha. Fala sobre ansiedade, mas não é o caso. A expressão nunca julgue o livro pela capa, ela tem a ver com a nossa capacidade humana de interpretar as coisas antes da hora. Porque nós julgamos o livro pela capa, nós julgamos estabelecimentos pela fachada. Quando você chega numa cidade e você quer comer num restaurante, você passa de carro e vai olhando. Pô, é legal, essa dá uma cara boa. Talvez alimentos pela fachada, no supermercado você vai lá e compra um alimento pela fachada não, né? O alimento é pela embalagem. O alimento é pela embalagem. E uma vez eu comprei um biscoitinho lá no Sam's Club, tinha uma embalagem bonita, e a foto que tinha na imagem era bonita também, parecia uma delícia. Quase que eu senti o cheiro pela imagem. Mas o biscoito era ruim. Eu fiz um pré-julgamento pela embalagem e não era bem aquilo. No nosso relacionamento com Deus, existe um juízo precipitado mais perigoso ainda. Porque nós julgamos a nossa história toda por um episódio. A nossa história com Deus, ela é cheia de altos e baixos. E muitas vezes nós passamos por momentos de dificuldade e achamos que nada dá certo para nós. Porque nós julgamos a nossa história por aquele momento. Só que o que nós precisamos entender é que nós não enxergamos além da curva. Nós não sabemos qual é o final dessa história. Mas Deus sabe. Deus sabe o que está lá depois da curva. E é por isso que a exortação desse salmo, o Salmo 131, é um dos mais desafiadores convite para a nossa fé. Porque requer estática. O salmista no final ele diz assim, o salmo apresenta 3 movimentos. Os 2 primeiros ele fala dele, Davi,
fala do seu estado de espírito, da sua condição, das suas pretensões de servo, da sua alma quieta e calada como uma criança. Mas no final ele diz assim: Israel, espera no Senhor. Israel, espera no Senhor. Este é um cântico, este é um salmo que foi posto entre os 15 cânticos de romágio, as canções do degrau, as canções de subida. Alguns teólogos afirmam que eles eram usados na volta, no retorno do povo no exílio da Babilônia, quando eles iam a Jerusalém nas festas anuais, determinadas lá em Deuteronômio. E uma coisa interessante na história de Israel que nós vamos perceber é que o principal anseio deste povo tinha relação com a condição política. Como assim política? Não é porque nós estamos às vésperas da eleição que eu estou falando isso. Quando eu falo política é porque nós acompanhamos a história. Começa com Abraão, Isaac e Jacó, o patriarcado, e chega um dado momento na história, lá no livro de Samuel, em que esse povo começa a invejar os seus vizinhos, e invejar os seus inimigos, porque os seus inimigos, os seus vizinhos, tinham um rei, e eles não. Então eles começam a dizer uns aos outros: nós não somos prósperos, porque nós não somos como os nossos vizinhos e não temos rei. Se você ler o texto de Samuel, não vamos entrar no mérito, mas eles reivindicaram um rei, que foi aí que começa a sucessão de reinos por Saul. Lá no Novo Testamento, quando começa a surgir a pregação, João Batista, Jesus falando sobre o reino de Deus, o que eles perguntavam? O que os judeus queriam saber sobre o reino de Deus? É agora que nós vamos ter restituído o reino a Israel? Eles estavam preocupados com a questão política. Eles não estavam pensando num reino sobrenatural, mas numa situação, de uma circunstância política. Israel, o principal anseio desse povo, tem relação com a liderança política, com o seu reino. E Davi foi o maior rei da história de Israel. O maior rei da história de Israel, que surge lá em Belém, da família de Jessé. De 7 irmãos, ele era o mais novo, o mais moço, talvez o menos importante, ao menos para o pai, porque era o pastor de ovelhas. Era o menorzinho, o mais frágil, mas que Deus o escolheu e enviou Samuel para ungir esse garoto. Então ele vai para a guerra, cumprir uma ordem do pai, levar alimentos e saber se os seus irmãos estavam bem. E ali Davi enfrenta a sua mais famosa história, que qual é? Muito bem, você acertou. Golias, ele derrota Golias. Eu não esperei você responder, mas eu sabia que você ia dizer isso. Davi e Golias. Ele derrota Golias e começa a ganhar evidência. Davi começa a ganhar evidência. À medida que nós vamos lendo o livro de Samuel, o 1 Samuel, nós vamos entendendo a história de Davi, nós vamos percebendo que ele vai ganhando evidências. Ele se torna não só aquele que derrotou o guerreiro Golias, mas ele se torna um dos principais carrascos dos filisteus, que era um povo de guerra, experimentado na batalha, não era um povo qualquer. Eles manipulavam o ferro. Talvez as armas de guerra desse povo eram muito melhores do que as do povo de Deus. Mas Davi impõe-lhe diversas derrotas. Para casar com a filha do rei, ele foi lá e matou 200 filisteus, porque não tinha dinheiro para pagar o dote. Isso já foi um plano de Saul para matar Davi. Ele começa a ganhar evidência. Para você ter uma ideia, uma última citação rápida sobre Davi, para a gente entender o texto. Quando eles voltam desta guerra que Davi matou Golias, a notícia chega antes à cidade. E o povo começa a se preparar para receber os guerreiros vitoriosos da batalha. E eles estão vindo ali, passando talvez ali na principal avenida, como nossos atletas hoje em cima de um caminhão de bombeiro, exibindo o troféu da vitória. E as mulheres dançando e cantando no meio da rua, gritando: Saul matou milhares. Mas antes que o coração de Saul se orgulhasse de ter sido o cara que matou 1000, elas continuam cantando: Davi matou 10 milhares, dezenas de milhares. Não, Davi não matou 10.000 pessoas, Davi matou Golias, matou 1. Mas com essa canção o que elas queriam dizer é que o feito de Davi foi 10 vezes superior ao feito do próprio rei.
A partir daí, nós começamos a vivenciar, na história de Davi, diversas perseguições de morte. Saul tentou matar Davi diversas vezes. E na história de Davi, se existe uma coisa que ele não viveu, foi paz. Davi não teve um momento de paz. Nós não sabemos exatamente qual é o momento da história que Davi escreveu o Salmo 131, mas uma boa sugestão é que ele tenha escrito o Salmo 131 antes mesmo de se tornar o rei de Israel. Então esse moço que ganha evidência, que conquista os ciúmes do rei, é perseguido por Saul e é acusado de tentar usurpar o trono de Israel. Em algum momento da sua história, no íntimo, ele se volta para a única pessoa a quem ele deve dar de justificativa, que é Deus. E ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Talvez ele esteja dizendo: eu não tenho pretensão de ser rei de Israel. Isso foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que enviou Samuel na minha casa. Eu estava pastoreando, eu estava honrando o meu pai. Eu não tenho pretensões grandes, eu quero apenas te servir. E isso é o primeiro movimento do texto. Ele mostra pretensões de servo. Ele diz: não é soberbo o meu coração e não é altivo o meu olhar. Eu não quero grandes coisas, eu quero a simplicidade. Talvez seja aqui que começa a se construir esse líder, esse homem segundo o coração de Deus. E é uma característica de líder, porque não há líder que não saiba, não há bom líder que não saiba como se submeter, se sujeitar a processos. Ninguém vira líder do dia para a noite. Se sujeitar a processos, aprender com as pessoas, respeitar as opiniões. E eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Eu me formei no seminário, dia 1º de dezembro vão fazer 13 anos. Eu tinha 22. Depois você faz a conta, não faz agora não. Vão fazer 13 anos. E eu era 22 anos. O normal é o seminarista se formar e liderar uma igreja, onde a maioria das pessoas, aos 22 anos, a maioria das pessoas são mais velhas, né? Então lidar com uma liderança de pessoas mais velhas, que têm mais experiência, já é um negócio complicado. E eu tinha, de certa forma, um pouco de dificuldade de me sujeitar, de me submeter. Talvez não diferente como a maioria dos jovens nessa idade. Se você dá uma ordem, eles querem saber por quê. Meus filhos têm essa, por quê? Mas por quê? Muitas vezes a gente comete um erro e fala: porque eu sou seu pai e eu estou mandando. Não tenho que dar muita explicação. Mas eu tinha dificuldades de lidar com essa sujeição. E quis Deus que eu tirasse o sustento da minha família no militarismo. Então eu me tornei militar. Frustrante talvez no começo, mas eu tinha duas opções: murmurar ou entender que depois da curva tem alguma coisa que eu vou enxergar, mas que só Deus está vendo agora. E Ele me mandou para a melhor escola. Não sei se você conhece como funciona o militarismo, mas o militarismo, em se tratando de hierarquia, não existe escola melhor no mundo. Porque aqui às vezes o pastor dá um conselho e você pensa: será que o pastor está certo? Será? Você pondera. A primeira vez que eu questionei uma ordem, eu fiquei preso 5 dias no militarismo. Falei: peraí, esse negócio é sério mesmo. 5 dias, e um desses dias era meu aniversário. Capitão, mas é meu aniversário. Ele dizia assim: azar militar. Azar militar. Tá bom. Passei meu aniversário ali, sozinho. 5 dias. Porque eu questionei uma ordem. Então eu aprendi que nós precisamos nos submeter na melhor escola possível. Deus me colocou porque Ele precisava me ensinar. Eu sei disso. Mas a maioria das coisas que acontecem conosco, as nossas decisões, as coisas que acontecem nas nossas vidas, nós demoramos anos para saber porquê daquilo. Hoje eu olho, essa semana o pastor Naor me deu uma palavra de consolo, numa notícia ruim. Uma má notícia, né, reverendo? E eu sei
que não importa, não importa se eu entendi o conselho dele, ele tem experiência, anos e anos pastoreando a igreja do Senhor, não só experiência de vida, mas como experiência como pastor. A experiência que ele tem, para mim chegar lá vai demorar muito, e eu preciso ter esse respeito, eu preciso ter esse entendimento. É mais ou menos como Isaías fala, capítulo 40, 31, ele diz assim: aqueles que esperam em Deus, eles serão como a águia, voarão alto como a águia. E a didática da águia é uma didática espetacular, né? A águia está ali no ninho e vê a águiazinha começa a crescer, ocupar espaço e ela precisa voar. A águia voa. Então, como que ela ensina ela a voar? Dá um cutucãozinho, empurra. Cai, precipício abaixo. E aí a águiazinha começa a se debater com movimentos descoordenados e começa a se debater em queda livre, e de repente ela começa a se aprumar e voa. Já pensou se fosse nós, a nossa mãe nos empurrando? Nunca mais você voltava para casa. Mas aquela que está ali ensinando, a mamãe águia, sabe que aquela que cai, aquele animalzinho que está caindo, é um filhote de águia. E águias não caem, águias voam. Eu quero dizer com isso é que Deus conhece o meu coração, o seu coração, de maneira pessoal. Salmos 139, 16 fala assim: os teus olhos me viram e a substância ainda informe, o Senhor me teceste. Lá no ventre da minha mãe o Senhor me formaste. Escreveu todos os meus dias quando nenhum deles haviam. Ele sabe qual de nós tem que ser empurrado do ninho. Ele sabe qual de nós tem que se tornar militar para aprender a obedecer ordens. A sua experiência não vai ser a minha, e a minha não vai ser a sua. Deus, Ele conhece cada um de nós intimamente. Continuando o texto, verso 2: pelo contrário, eu fiz calar e assossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como esta criança é a minha alma para contigo. Aqui o texto apresenta a palavra criança desmamada, mas os hebreus, num padrão comparativo, eles retardavam o desmame. Então, o mais adequado seria como uma criança que acabou de se alimentar, ou que acabou de mamar. Porque aquela que é desmamada não precisa do colo, do braço da sua mãe para se alimentar. Ela não precisa estar no colo para se alimentar, porque ela está desmamada. Mas aquela que acabou de mamar, está no colo da sua mãe, aquecida. Não há mais nada que ela possa desejar. O que mais ela pode desejar? A principal necessidade dela já foi satisfeita, que é o do alimento. E ela está agora no braço da sua mãe. Resta para ela uma única coisa: o silêncio. Então, em meio ao turbulento contexto de vida desse homem chamado Davi, ele diz assim: não me resta mais pretensões, porque eu já estou nos seus braços, eu já estou no seu colo, eu já estou satisfeito, não tenho mais pretensão alguma, eu me entrego. Isso tem um perfeito contraste com a nossa sociedade hoje, a sociedade da produção e do consumo. Produz para consumir, consome-se para produzir, é dinheiro, é plano, é metas, sonhos, é a vida financeira, é os boletos bancários. Estamos sempre correndo atrás de um fruto que ainda não temos. Sempre correndo atrás de um fruto que não temos. 24/7. Alguns anos, a indústria brasileira, a Forjas Taurus, empresa de arma, criou uma pistola que chamou de 24/7. Por quê?
Porque era uma arma que era para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí achei duas coisas interessantes nesse nome, 24/7, da empresa Taurus. Era uma arma para ser empregada no emprego urbano, pelos policiais. Se um policial precisasse efetuar disparos 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque nós estamos no meio da guerra, e a pistola não seria a arma mais adequada para esse fim. E a segunda coisa é que esse projeto não deu certo. Ela fazia duas coisas que uma arma não pode fazer: disparar quando você não quer que ela dispara, e não disparar quando você quer que ela dispara. Você espera ter o mínimo de controle sobre um armamento, especialmente uma arma de fogo. Não deu certo. Talvez ironicamente, fazendo uma alusão ao que seríamos nós no ritmo 24/7. Porque se você empregar esse ritmo na sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai ser igual a pistola 24/7, vai colapsar. Mas Davi, ele coloca de maneira diferente isso. Ele diz assim: acalmei a minha alma, como uma criança que acabou de mamar. E por falar em criança, eu tenho o privilégio de ter essa experiência com criança. E a criança, ela é assim, às vezes eu estou fazendo um serviço artesanal lá, alguma coisa que você precisa fazer, e sempre a criança, os filhos: pai, posso te ajudar? Aí você programou para fazer aquilo ali em 10 minutos. Quando ele pede, posso te ajudar, você sabe que vai demorar 50. Porque as mãos são pequenas, são mais frágeis, não tem força, não tem perícia. Às vezes falta um pouquinho de coordenação, falta experiência. Mas a maioria das vezes eu deixo. Deixa apanhar, deixa entender que não sabe, deixa aprender fazendo, aprender tentando. E começa a tentar e não vai dando certo. Algumas coisas pode até dar, mas tem umas que não dá certo. E aí chega um momento que ele diz assim: pai, eu não dou conta, eu não consigo. Faz você. Pai, eu não consigo. Faz você. Essa é a frase que Deus espera ouvir de nós. Porque quando o salmista encerra o texto dizendo: espera, ó Israel, essa é a conclusão do texto. Ele fala: meu coração não é soberbo, meu olhar não é altivo, eu não quero grandes coisas, eu quero a simplicidade. O que eu fiz com a minha alma foi me calar diante dos teus braços, porque eu não tenho pretensões. O Senhor me basta. E muitas vezes, para a gente enxergar o que vem depois da curva, é só esperar. Ele fala: espera, Israel, no Senhor. Quer seja o anseio por um líder político, pela restituição do reino, pelo fim do cativeiro, quer seja pelo fim dessas perseguições de morte, quer seja, espera no Senhor. Espera no Senhor. Agora. E espera sempre. Esperar tem duas conotações. Aquela conotação estática, que você espera, e o que há entre você e aquilo que se espera é uma única coisa: o tempo. Então você precisa vencer o tempo, encarar o tempo, porque aquilo que se espera só depende de esperar. E tem a ver com esperançar, de ter esperança. Que quando você sabe que o que você espera está nas mãos do Senhor, o que você pode fazer é se preparar para que quando aquilo que você espera vier, você está preparado, você está pronto. Você espera, mas se prepara. Porque quando Deus te der, você está pronto, você está preparado para aquele momento. Esperar é ter confiança em Deus. Por isso que é um dos convites mais desafiadores da nossa fé.
Espera em Deus. Nós temos mania de querer fazer. 24/7. Mais corajoso é aquele que domina o seu desejo do que aquele que conquista os inimigos. É uma frase de Aristóteles. Dominar o seu desejo, o seu impulso, o seu ímpeto. Esse é mais corajoso do que aquele que vence o inimigo. Porque o seu desejo está dentro de você. A sua vontade de não esperar em Deus está dentro de você. E quando você ouve a expressão confia em mim, é porque você não acredita muito, você não sabe muito o que esperar a seguir. Então eu costumo comparar isso a uma viagem aérea. Você vai viajar de avião, você não sabe como funciona aquela máquina, você não conhece os procedimentos de segurança, mas estatisticamente é a forma de se transportar mais segura do mundo. E você sabe que ali dentro tem um piloto, alguém que sabe manusear e sabe tirar essa aeronave do solo e colocar ela em segurança a quilômetros, exatamente onde você pagou para estar, né? A diferença entre você confiar num piloto e confiar em Deus é que Deus jamais falha. Deus nunca erra. Eu queria encerrar lendo novamente esse texto. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança recém-amamentada se aquieta nos braços da sua mãe. Como esta criança, que você possa dizer, como esta criança é a minha alma para com o Senhor. Como esta criança é minha alma para contigo. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, nós rogamos que o Senhor torne as tuas verdades, a tua palavra prática em nós. Dá-nos sabedoria do seu Espírito, para que possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensina, através desses salmos. Sê conosco, abençoe esta igreja, abençoe os seus servos, nos abençoe, ó Pai, é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Convido aqui o reverendo Naor para estar fazendo o encerramento, impetrar a bênção sobre a igreja. Vamos colocar em pé. Senhor, obrigado por este momento que podemos passar na casa do Senhor, neste culto que foi prestado ao Senhor para a honra e glória do Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue o teu servo, abençoando o teu servo Tiago, abençoando a sua esposa, filhos e todos os seus familiares. E o propósito do seu coração, que cremos ser o propósito de Deus, nesses passos para futura licenciatura e ordenação. Ó Deus, obrigado pela mensagem que tivemos o privilégio de ouvir, que possamos colocá-la no nosso coração e na nossa mente, como servos do Senhor. E agora, amados, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar imaculados diante da sua glória, ao único Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória, e o amor infinito de Deus, a graça eficaz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo, repouse sobre o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Poder sentar.